Olá, sejam bem-vindos ao canal da MG Treinamentos. O vídeo de hoje é sobre o regime de apuração das receitas, competência ou caixa no Simples Nacional. O regime de competência, os tributos no Simples Nacional incidem sobre as receitas auferidas. Já o regime caixa, os tributos no Simples somente incidem sobre as receitas recebidas. E esse último regime é muito utilizado quando a empresa optante pelo Simples Nacional vende mercadoria ou presta serviço cujo pagamento é a prazo. Mas, antes de efetuar a apuração relativa ao primeiro período no ano, essa empresa optante pelo Simples Nacional tem que já ter optado por um desses regimes, porque uma vez optada é retratável durante o ano calendário de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A opção deve ser feita pela internet ou dentro do PG-10D, onde eu estarei mostrando as telas do PG-10D, onde será feita essa opção por um dos regimes, ou dentro do site da Receita Federal, onde está lá disponibilizado os serviços para os optantes pelo Simples Nacional, e vai ter o serviço opção pelo regime de apuração de receita. Qual o momento da opção? De acordo com a Resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, a opção pelo regime de apuração de receita, seja caixa ou competência, deve ser realizada anualmente, sendo irretratável para todo o ano calendário. Então, a opção deve ser realizada conforme as seguintes regras. A empresa, se já está em atividade e já é optante pelo Simples Nacional, a opção pelo regime de apuração, caixa ou competência do ano seguinte será realizada no mês de novembro. Quando a empresa é aberta em novembro, no cálculo da competência novembro, vai haver duas opções. A primeira, escolhendo o regime do próprio ano de abertura, e a segunda, pelo regime a vigorar no ano seguinte. Empresa aberta em dezembro, no cálculo da competência dezembro, opta duas vezes também. A primeira, escolhendo o regime próprio do ano de abertura, e a segunda para o ano seguinte ao da abertura. A empresa aberta nos demais meses, no cálculo da competência relativa ao mês de abertura, vai optar pelo regime do próprio ano, e no cálculo da competência novembro, opta pelo regime a vigorar no ano seguinte. Empresa já em atividade, não optante pelo Simples Nacional e que venha a optar pelo Simples Nacional, opta pelo regime de apuração no cálculo da competência janeiro. Então, dentro do PG-10D, vai haver, lá em regime de apuração de receita, a possibilidade de optar ou pelo regime competência, onde os tributos do Simples vão incidir sobre as receitas auferidas, mesmo que o cliente não tenha pago ainda, mesmo que a venda da mercadoria ou do serviço é a prazo, ou pelo regime caixa, onde os tributos incidentes no Simples Nacional incidem somente sobre as receitas recebidas no mês que o cliente estiver pagando pela mercadoria ou pelo serviço. No momento em que vai optar por um desses regimes, o próprio PG-10D dá esse alerta aqui. Você optou pela apuração da receita utilizando o regime competência, no caso, a opção aqui foi pelo regime competência, mas ele chama a atenção dizendo: esta opção é irretratável para todo o ano calendário. No caso aqui, a empresa, no mês de novembro de 2017, já era optante pelo Simples Nacional e está fazendo a opção pelo regime competência referente ao ano calendário 2018. Não, depois da opção, não é possível mais alterar o tipo de regime. É irretratável para todo o ano calendário. E aí, vai no próprio PG-10D sair aqui qual a opção que foi realizada, que no caso, referente ao ano 2018, foi
optado pelo regime competência. Tem também dentro do site da Receita Federal, no ambiente lá do Simples Nacional, em serviços, a possibilidade de clicar aqui em opção pelo regime de apuração de receita, onde a empresa vai optar pelo regime competência ou caixa referente ao ano seguinte. Quando a empresa optante pelo Simples Nacional opta pelo regime de caixa referente ao ano seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque essa opção pelo regime caixa será exclusivamente para apuração da base de cálculo mensal, ou seja, os tributos no Simples Nacional só vão incidir somente sobre as receitas recebidas no mês, mas essa empresa vai continuar utilizando o regime competência, ou seja, vai continuar informando as receitas auferidas no mês, no regime competência, para efeito de, se chegar a alíquota efetiva que vai incidir sobre a base de cálculo no mês, que são as receitas recebidas, para se chegar ao RBT12, e se chegar ao parâmetro que é a RBAA, todo mês de janeiro, ou RBA, que é a Receita Bruta Acumulada de janeiro até o período de apuração, para saber se a empresa ultrapassou o limite para continuar sendo optante pelo Simples Nacional ou sublimite para efeito do ICMS ou do ISS. Então, tomem bastante cuidado, porque quando a empresa optou pelo regime caixa, vai aparecer essa tela aqui, em que vai aparecer para a empresa informar a receita oferida no mês sob o regime competência e a receita recebida no mês. No caso, os tributos no Simples vão incidir somente sobre as receitas recebidas no mês, que aqui foi 100 mil. Mas as receitas auferidas no mês, sob o regime competência, serve para determinação do limite, sublimite, RBT12 e para se chegar à alíquota efetiva que vai incidir sobre as receitas recebidas no mês, que no exemplo aqui foi de 100 mil reais. Então, um erro muito comum é que quando as empresas optantes pelo Simples Nacional vão declarar essa tela, deixam zerado aqui as receitas auferidas sob o regime competência, seja no mercado interno ou externo. Isso vai ocasionar no cálculo errado também do Simples Nacional, porque não vai retratar um RBT12 ou não vai se chegar a uma alíquota efetiva real. Além disso, o próprio PG10D deixa um alerta quando você vai preencher essa tela. O PG10D traz o seguinte alerta aqui. O campo receitas no mercado interno, observado o regime de competência, deve ser preenchido também pela empresa optante pelo regime caixa. Essa informação é necessária ao cálculo do valor devido na apuração. Tem certeza que o valor desta receita é zero? Então, muitas empresas colocam como zero. E aí não vai retratar um cálculo correto lá no Simples Nacional. Outras regras também que tem que ser observado e tem que ser frisado aqui é o seguinte: para essa empresa ME ou EPP optante pelo regime caixa, deverá ser observado o seguinte: a receita mensal apurada pelo regime competência continuará a ser utilizada para a determinação dos limites, sublimites, alíquota efetiva e RBT12, bem como para enquadramento nas faixas de alíquota. A receita mensal recebida, que é o regime caixa,
será utilizada para efeito de determinação da base de cálculo mensal na apuração dos valores devidos, ou seja, os tributos no Simples Nacional somente vão incidir sobre as receitas recebidas no mês. Caso opte por recolher os tributos com base nos valores recebidos, que é o regime caixa, essa ME-EPP deverá manter registro de valores a receber de acordo com o modelo estabelecido no anexo 9 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Essa empresa que optou pelo regime caixa também tem que observar que nas prestações de serviço ou operações com mercadorias a prazo, a parcela não vencida deverá integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples até o último mês do ano calendário subsequente àquele em que tem ocorrido a respectiva prestação ou operação com a mercadoria. Ou seja, neste caso aí, a legislação do Simples Nacional dá uma trava. Essa empresa optante pelo Simples Nacional, que optou pelo regime caixa, numa venda a prazo, para pagamento daqui a 2 anos, essa receita tem que ser trazida para o PG-10D até o último mês do ano calendário subsequente àquele que tem ocorrido a respectiva prestação de serviço ou operação com mercadorias. Senão, nunca que essa empresa optante pelo Simples pagaria os tributos, porque ela poderia colocar pagamento daqui a 4 anos, por exemplo. A receita oferida ainda não recebida deverá integrar a base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples na hipótese de encerramento de atividade no mês em que ocorreu o evento, retorno ao regime de competência no último mês de vigência do regime caixa e exclusão do Simples Nacional no mês anterior a dos efeitos da exclusão. Na hipótese de impedimento que trata o artigo 12 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, é quando a ME-EPP ultrapassa o sublimite do ICMS ou do ISS, no caso do Estado do Rio de Janeiro, esse sublimite é 3.600.000, a receita oferida e ainda não recebida deverá integrar a base de cálculo do ICMS ou do ISS do mês anterior a dos efeitos do impedimento, e seu recolhimento deverá ser feito diretamente ao respectivo ente federado na forma por ele estabelecida. Aqui no canal, veja o vídeo que trata sobre limite e sublimite, para você poder observar essas regras. Gostaram do vídeo de hoje? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vou deixar aqui no box as informações do curso intensivo do Simples Nacional, que será realizado no mês de setembro. Serão 2 dias com carga horária de 14 horas, onde vai ser trazida todas as especificidades do Simples Nacional, que apesar do nome ser simples, o regime é bem complexo. Tem várias particularidades que a empresa tem que saber. Se você quer receber dicas tributárias semanalmente e informações dos nossos cursos, vou deixar aqui no box também o WhatsApp da nossa lista VIP para você cadastrar em contatos no seu celular e envie uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo para que você seja cadastrado nessa nossa lista VIP para você estar sempre recebendo as nossas dicas tributárias. Então, até a próxima dica da MG Treinamento.